Cristo. Amém. Amém. Amados, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Nesta manhã, nós queremos deixar uma breve reflexão. Temos certeza que todas as famílias têm lá um almoço especial preparado. Eu gostaria de discorrer brevemente sobre esse tema, a Páscoa. Bom, como com certeza nós já sabemos, a Páscoa é uma festa judaica. E o estabelecimento da Páscoa do Senhor se dá em Êxodo capítulo 12, quando, na última praga que o Senhor permite ocorrer sobre o Egito, a fim de que o povo fosse libertado da escravidão, o Senhor então diz a Moisés que chame os líderes do povo e dê a eles a seguinte orientação: vocês vão separar um cordeiro de um ano, sem mancha, sem mácula, e esse cordeiro será imolado e o seu sangue será aspergido nos umbrais das portas. E há de ser que nesta noite passará o anjo da morte, e aonde ele vir aspergido nas portas o sangue do cordeiro, ele passará por cima, e não haverá morte naquela casa. Daí o nome Páscoa, do hebraico pechar, passar por cima. E naquela noite houve grande mortandade no Egito, e os primogênitos de todo o Egito padeceram naquela noite. Mas em todas as casas dos hebreus, onde o sangue estava aspergido nos umbrais e vergas das portas, não houve morte, porque o sangue do cordeiro foi o símbolo da vitória da vida sobre a morte. O sangue do cordeiro foi o símbolo do poder libertador de Deus. Por isso a festa da Páscoa é a festa da libertação, onde o povo judeu até os dias de hoje comemoram, por mandamento de Deus, por estatuto perpétuo, a Páscoa, onde eles se lembram da grande salvação orquestrada por Deus no Egito, a grande libertação que Deus dera ao povo hebreu, ao seu povo escolhido no Egito. Para nós, no entanto, para os cristãos, para a cristandade, a festa da Páscoa, ela tem um simbolismo real e verdadeiro. Alguns teólogos, alguns pastores renomados, a quem muito respeitamos, fazem uma grande distinção entre Páscoa, festa judaica, e a ceia, que é a festa cristã. Mas o nosso entendimento é que o Antigo Testamento é sombra do Novo. O Antigo Testamento é sombra daquilo que se havia de manifestar. Então eu digo aos irmãos, a Páscoa é sim uma festa cristã, e a Páscoa é sim a autêntica e verdadeira festa cristã, porque aquele cordeiro imolado no Egito, aquele cordeiro era sombra. Aquele sangue aspergido nas vergas e umbrais nas casas dos hebreus no Egito, aquele sangue era sombra do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, quando lemos em João, capítulo 1, verso 29, o relato nos conta que quando João Batista observou Jesus vindo a ele, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro no Egito poupou a vida física, mas este cordeiro enviado por Deus nos dá libertação espiritual. Aquele cordeiro, aquele sangue aspergido nas portas, libertou o povo das garras de Faraó e do império do Egito. Mas o sangue do Filho de Deus nos liberta das garras de Satanás e do império das trevas. Como aquele sangue aspergido naquelas casas foi o símbolo da libertação do povo. O sangue do cordeiro aspergido nesta casa
neste tempo, nesta casa, neste tempo, é o símbolo do amor verdadeiro de Deus, que deu o seu unigênito, o seu cordeiro, para nos libertar do império das trevas, para nos libertar das garras de Satanás. Amém? Quando aquele povo saiu, Faraó não era mais senhor daquele povo. Quando aquele povo saiu, eles não estavam mais debaixo das ordenanças terríveis do Egito. Mas é bem verdade que Faraó reuniu seus exércitos e marchou após aquele povo. Marchou para apanhar aquele povo. Mas o Senhor deu a vitória. Porque o Deus que começa a boa obra, Ele é poderoso para terminar essa obra. Conosco não é diferente. Na cruz do Calvário, aquele sangue derramado é o preço da nossa libertação. E agora não vivemos mais debaixo das garras de Satanás, nem mais debaixo do império das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Mas Satanás ainda reúne seus exércitos para tentar de alguma forma impedir a libertação que Deus executou nas nossas vidas. Mas eu quero dizer que assim como o Senhor deu vitória àquele povo, entregando a morte aos exércitos egípcios, da mesma forma o Senhor nos dá vitória. Porque aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, o diabo não pode mais tocar. De forma, amados, que Páscoa para nós é de fato uma festa grandiosa. E a festa grandiosa da libertação que Deus promoveu sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o seu povo, mediante o sangue do Cordeiro. Quem recebe Jesus em seu coração tem aspergido sobre a sua vida, sobre a sua existência, o sangue do Cordeiro. E agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Já não há mais as restrições da impiedade, porque fomos libertos do império das trevas. É interessante que a festa da Páscoa também é a festa da vitória da vida sobre a morte. Os primogênitos do Egito padeceram, houve grande mortandade, mas sobre o povo de Deus, a vida reinou sobre a morte. Jesus morreu naquela cruz e pagou o preço da nossa transgressão, porque o salário do pecado é a morte, e salário é resultado, é produto. Então o homem pecou e precisava morrer. Jesus veio e morreu em nosso lugar. Mas como na Páscoa dos hebreus, a Páscoa é a festa da vida sobre a morte não pôde deter o nosso Senhor, porque ao terceiro dia ele ressurgiu. A morte não teve poder sobre o nosso Jesus, porque Deus, o Pai, pelo poder do Santo Espírito, ao terceiro dia o fez ressurgir. E ele viu estar à destra de Deus Pai, e agora ele intercede por nós. Paulo escreve pelo Espírito Santo às igrejas e diz à igreja: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E ele faz essa abordagem, sabe por quê? Porque a festa da Páscoa, a ressurreição de Cristo, a vitória da vida sobre a morte, é o grande penhor da nossa esperança. Sabe, queridos, você já se imaginou como vive uma pessoa que, perdendo um ente querido, perdendo talvez uma família inteira em uma tragédia, como essa pessoa se sente? Descrendo ou não conhecendo as promessas do Senhor. Mas eu vou te dizer como um filho de Deus se sente tendo uma grande perda. Dói, é terrível, machuca, entristece. Mas o Espírito Santo, que é o Consolador, nos lembra de que a morte para um filho de Deus é apenas um até logo, é apenas um até breve, é apenas um retorno para a casa do Pai. Porque como Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, assim todos nós havemos de ressurgir para a glória de Deus Pai. Por isso, queridos, nas dificuldades da vida, nós precisamos ser encontrados tendo a nossa casa
o nosso templo, o tabernáculo que o Senhor nos deu, salpicados pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados, Páscoa é a festa da libertação. Festa da libertação para os hebreus, mas uma festa de uma libertação muito maior para os cristãos. É a festa da vitória da vida sobre a morte para os hebreus, mas de uma vitória muito maior para nós, os cristãos. E você já parou para pensar o que tem a ver chocolate, ovo de Páscoa com a Páscoa? Eu acabei de narrar o princípio básico, a primícia pascal. E aonde entra o coelho? E aonde entra o ovo? E aonde entra o chocolate? Pensar um pouco. Entra mais ou menos de 1200 a 1400 da nossa era. Você se lembra bem que Alexandre o Grande, alguns séculos antes de Cristo, dominou quase todo o mundo. E depois do grande império grego, veio o Império Romano. E é interessante que onde hoje é a Alemanha, onde hoje é a França, o Reino Unido, você já deve ter visto algum filme épico onde os romanos lutavam contra os bárbaros. E que bárbaros são esses? Eram os nórdicos, os germanos, eram os francos. Os francos deram origem à França, os germânicos à Alemanha, e assim subsequentemente. Quando o Império Romano dominou todos aqueles povos que eles chamavam de bárbaros, eles simplesmente sintetizavam a teologia local a fim de que pudessem ganhar o povo. Como assim, pastor? É interessante, querido, que a fundamentação do ovo de Páscoa e do chocolate, do ovo de Páscoa e do coelhinho, o coelho bota ovo? O que tem a ver um ovo com um coelho? Mas na mitologia nórdica, germânica, há uma deusa chamada Ostera, e a deusa Ostera é a deusa da primavera. Aquela região é uma região sobremodo fria. Então, ali a região daqueles povos nórdicos, germânicos, os francos, eles sofriam muito com o inverno, muito rigoroso. E a mitologia germânica e nórdica declarava o seguinte, que os homens, temendo a morte, temendo a escassez, temendo serem exterminados por causa do frio escaldante, clamavam aos céus que aquele frio tivesse fim e que entrasse então uma nova estação. E a deusa Ostera, a deusa da primavera, começou, vendo a necessidade dos homens, vendo o clamor dos homens, desce dos céus à terra e traz consigo o calor, a luz, a energia da primavera, onde a relva reverdece, onde as árvores florescem e a grande alegria. Essa deusa tinha como premissa as questões da natureza, da fertilidade, da abundância, e ela então gostava de fazer, ela era divertida. E aonde que entra o coelho e o ovo? Segundo a mitologia, ela transformou pássaros em coelhos. E depois não conseguiu transformar o coelho de volta em pássaros. Daí os coelhos botavam ovos. O pássaro não põe ovo? O coelho não põe ovo. Mas o pássaro feito coelho pela deusa Ostera, esse põe ovo. E o símbolo dessa deusa pagã da mitologia nórdica e germânica é justamente a primavera, as flores, o coelho que é altamente reprodutivo, o ovo que simboliza a essência da vida. Eu não como carne. Aí sempre me perguntam, pastor come ovo? Eu disse, não, ovo também não. Mas ovo não é carne. Eu falei, olha, se for da galinha, choca 21 dias para ver se não é. O ovo é uma espécie de essência da vida. E por causa disso, é muito comum até os dias de hoje, nos países nórdicos, eles presentearem na época do ano, no início da primavera,
em um momento exato, onde inicia-se a primavera, presentearem-se mutuamente com ovos pintados. Quando o Império Romano se aposta daqueles povos, o Império Romano agrega a si essa teologia. Mas por que o Império Romano fazia isso? Porque na cabeça dos imperadores, eles precisavam respeitar os deuses dos povos conquistados. E para que tivessem êxito na conquista, precisavam então respeitar os ritos destes deuses. E assim o fizeram. Alguém diz assim: apóstolo, isso aí é muito chute, né? Olha só, se não foi a mesma coisa que o rei da Síria fez quando tomou Samaria, capital de Israel. Você se lembra que Samaria sitiada, dominada, sob o poder da Síria, estava sendo fustigada e açoitada por leões que matavam os seus cidadãos. Os magos e sábios assírios disseram assim: devem ser os deuses desta terra que estão revoltados conosco. Dizemos a ti, ó rei, constitui os sacerdotes deste povo para que cultuem ao seu Deus, a fim de que o seu Deus tire de nós esse juízo. Repare que esse entendimento de privilegiar o Deus e o rito do local, ele já vem de toda a história de dominação. Então, amados, se a gente juntar aí o Império Romano, que se aposta dos impérios bárbaros, que agora trazem para si sua mitologia, e agora em 333, com Constantino, o Império Romano se torna cristão, e eles simplesmente adequam costumes pagãos aos costumes cristãos. E daí os papas começaram a benzer ovos e dar aos seus convidados, e privilegiar aqueles a quem eles queriam respeito e submissão. Eles recebiam ovos benzidos pelos papas romanos, pintados, decorados. Aí a história diz que daí para frente começaram a tirar o ovo e deixar apenas a casca e colocar ali alguns brindes, alguns presentes reais, ouro, coisas preciosas, e eram dadas pelos imperadores, era dado pelo Papa, e tornou-se um costume, e esse costume foi se estendendo, até que o marketing chegou aos tempos atuais e as joias foram trocadas pelo chocolate. Por que eu fiz esse resumo grande? Eu já quero concluir esta palavra. Porque nós precisamos, como povo de Deus, resgatar a essência da Páscoa. A Páscoa é a festa da vitória da vida sobre a morte. Amém. A Páscoa é a festa da libertação do povo. Antes do Egito, agora das garras de Satanás. E foi, amados, numa mesa pascual, onde Jesus, na noite que estava para ser traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o Senhor partiu e disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo que é dado por vós. Sabe, queridos, em uma quinta-feira o Senhor ministrando a mesa pascal, aquela mesa que o Senhor havia mandado por estatuto perpétuo, que o povo celebrasse a cada ano, para se lembrar da grande libertação que Deus dera no Egito. Aquela mesa devia ser estabelecido nela pelo menos 3 itens: um cordeiro, ervas amargas e pães sem fermento. E alguns historiadores dizem que depois de se deliciarem com aquelas iguarias, talvez no momento final, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu e, dando graças, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. E de forma semelhante o Senhor tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança que faço convosco em meu sangue, bebei dele todos. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. De forma, amados, que nós vemos aqui uma transição. A transição da Páscoa dos hebreus
para a Santa Ceia do Senhor. Nós não comemos mais cordeiro, ou nós não comemos mais ervas amargas, mas nós celebramos o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Nós tomamos parte no cálice, no vinho, que simboliza o seu sangue. Eles precisavam comer daquela carne para se lembrar da força que o Senhor lhes dera, da bênção que o Senhor lhes dera. As ervas amargas para se lembrar a dureza do cativeiro. Sabe, queridos, hoje nós celebramos não mais a Páscoa, como foi instituída pelos hebreus. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. E celebrar a ceia do Senhor é fazer exatamente o que Deus disse aos hebreus para fazer em relação ao Egito. Paulo escreve aos Coríntios e o Senhor diz assim: façais isso em memória de mim. Deus disse aos hebreus, através de Moisés: vocês comemorem a Páscoa e se lembrem do que eu fiz. Jesus diz a seus discípulos: fazei isso e se lembrem do que eu fiz por vocês. De forma que a nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa, é participar desta mesa. Porque a verdadeira libertação promovida no sangue é a promovida no sangue do Cordeiro de Deus. A verdadeira vitória sobre a vida é a vitória que nos foi trazida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso a palavra do Senhor diz que nós devemos comer e beber desta mesa em memória de mim, diz o Senhor. Hoje, ao participar desta mesa, você deve se lembrar que Jesus deu a sua vida para morrer em seu lugar. E porque Ele morreu a sua morte, você pode viver uma vida para a glória de Deus. E porque Ele entregou-se em seu favor, você tem as mansões celestes abertas para você, para a sua casa, para a sua família. Fique de pé em nome de Jesus.